É com muita alegria que eu me encontro aqui à noite de hoje, encerrando um ano de nossas atividades na Casa Espírita, na Uniluz, e agradecendo, em princípio, a misericórdia divina que nos concede a cada dia reflexões, oportunidades e mudanças. Não posso deixar de agradecer ao nosso codificador, Allan Kardec, que nos permite, ou pelo menos a mim, raciocinar, olhar para as Escrituras dentro de uma análise crítica, positiva, sem dogmas, pesquisando e buscando, através de várias óticas interpretativas, a que eu escolhi para a noite de hoje. Quero agradecer também a oportunidade de 2 anos e meio estar participando do NEP, o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, onde pela primeira vez eu refleti sobre essa passagem, através de um artigo publicado por um grande amigo, que nós conhecemos por Rodrigo, os internautas por Melorlan Bencavode, e que esse artigo chegou para mim numa publicação do NEP, da Federação Espírita Pernambucana, e eu disse assim, é para mim realmente essa passagem. Ele me tocou e me fez olhar para esse texto, voltando para a minha paralisia, voltando para a minha ferida, para as minhas dificuldades. Então, há 2 anos e meio que o paralítico me acompanha. Há 2 anos e meio que eu reflito nessa passagem. Quando recebi o convite para fazer esse encerramento com esse trecho, com essa passagem do Evangelho, eu me senti muito agradecida. E claro que dentro do Evangelho, dos 4 evangelistas, 3 tratam dessa passagem e vem a escolha. Qual evangelista eu vou trazer para a gente conversar um pouquinho sobre essa passagem. E eu escolhi Marcos. Então, eu vou trabalhar o texto de Marcos, vou dar a minha interpretação, com base, claro, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese, no Livro dos Médiuns, na literatura trazida através da psicografia de Francisco Cândido Xavier Emmanuel, na apostila do EAD, no tomo 2, e dentro da minha interpretação, que tive muita ajuda de vários amigos que eu estou vendo aqui presentes. A gente troca ideias, a gente vê nesse intercâmbio de estudo como é importante a gente não se fechar num único pensamento e permitir que o Evangelho nos toque de formas diferentes. Cada hora que a gente lê a passagem, a gente vai vendo que tem mais e mais e mais para aprender. Então, nesse momento, eu gostaria que a gente se sentisse qual naquele dia, na pequena Cafarnaum, naquela cidade escolhida pelo nosso mestre, pelo nosso rabi, para iniciar o seu ministério de amor e de misericórdia. Que a gente se sinta agora, nesse momento, na casa de Pedro, onde ocorreu essa cura. Que a gente se coloque nesse momento, naquela assembleia sofrida, que queria olhar para Jesus, que queria tocá-lo, ou queria ouvir o que aquele homem tinha para nos ensinar. Que aqui, na Uniluz, nessa Cafarnaum, como o Rodrigo já nos ensinou, a cidade do Consolador, que a gente tenha o coração aberto e analise as nossas dificuldades, as nossas dores e as lições benditas do Cristo. Então, conforme narra Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino, Jesus amava aquela cidade. E foi por isso que ele escolheu para começar o seu ministério de amor. Chegar um momento em que o pastor,
conduz o seu rebanho, vencendo na terra e vivificando o amor do Pai. Jesus vem nos apresentar esse Pai de amor e de misericórdia como médico das almas. Ele, através das curas, nos leva a questionamentos profundos, de caráter íntimo e individual. Ou seja, é para cada um. Cada passagem evangélica, cada ensinamento do Mestre, traz em nós uma inquietação de caráter interior. E nessa intimidade, a gente vai descobrindo as nossas paralisias, as nossas dores, e aonde a gente precisa se modificar. Jesus nos leva à reflexão da nossa cegueira. Que foi assim que eu comecei a pensar: aonde é que eu sou paralítica? Aonde é que eu sou cega? Aonde é que está a minha lepra? Porque nós somos ainda doentes da alma. E eu digo ainda, porque um dia seremos todos curados. Porque essa é a vontade do nosso Pai. Cada um de nós enfrenta dificuldades que construímos ao longo da nossa jornada evolutiva, ao longo de diversas encarnações. E todo o mal que a gente fez, ou que ainda a gente faz, enquanto não repararmos, diz Emmanuel, esse mal gravita em torno de nós. Ou seja, nós vamos ter que nos curar. Nós vamos ter que nos libertar. Vamos ter que buscar forças, fé e coragem para prosseguir na nossa marcha. Muitas vezes as pessoas perguntam: por que Jesus curava? Será que Jesus curava apenas para mostrar que tinha poderes materiais? Ou havia um motivo pelo qual muitas vezes a gente não avaliou no primeiro momento? Por que Jesus curava? Ele pretendia, além das curas físicas, além do aspecto material, chamar a atenção para o seu ensinamento moral. Era muito mais importante o que as pessoas iam aprender moralmente com aquela cura do que a cura em si. Porque, como a gente sabe, e a gente já ouviu por vários palestrantes, pelo próprio Evangelho, pela história, de que todos aqueles que foram curados desencarnaram. Ou seja, a cura do corpo físico, aquele fenômeno que atraía as pessoas para aquele momento, todos eles desencarnaram. O próprio Lázaro desencarnou. Mas a cura que Jesus nos propõe é uma cura muito maior. É uma cura que não perece e que não resume-se a uma encarnação. Então, era o seu ensino moral que ele estava nos chamando a refletir. Enquanto ele curava, ele mostrava para nós que todo desequilíbrio, seja ele orgânico ou psíquico, é efeito e não é a causa. Então, as nossas doenças, elas não são a causa das nossas dores. Elas são o efeito do nosso desequilíbrio através de um passado que precisamos reparar. Então, quando a gente fala de cura, a gente não fala apenas de dificuldades de caráter material, de dor e alívio, e da misericórdia divina agindo na carne. Mas, principalmente, quando se fala em cura,
a gente lembra de pessoas que, como nós, como eu, como cada um de vocês, puderam e tiveram e temos a oportunidade de, quando se depara ou se deparam com as dores do corpo, despertar para o espírito, despertar para a vivência evangélica, buscando, muitas vezes, na oportunidade da desorganização física, uma reorientação espiritual. E é o que a doutrina espírita nos ensina como causa e efeito. Então, a dor é uma bênção, muitas vezes, porque ela vai trazer para nós uma reorientação, uma reorganização espiritual. E é dessa cura que nós carecemos. Então, no primeiro momento, eu vou trazer, eu não vou ler toda a passagem, eu vou ler por perícopes para a gente comentar. E alguns trechos, algumas palavras eu destaquei. Porque, como eu falei, tomei a liberdade de interpretar, fazer uma interpretação fundamentada no estudo das obras básicas e obras complementares, mas trazendo a minha visão, como essa passagem chegou e como ela pode ser interpretada. Cada passagem dessa pode ser interpretada de várias formas. E é assim que Kardec nos ensina a pensar. Então, nós precisamos aprender a pensar e a refletir. No momento em que essa passagem chega para nós, o que ela quer trazer para mim? Talvez amanhã eu já não interprete mais dessa forma. Então, não existe um modelo único de interpretação. O que existe é a coerência dessa interpretação com os ensinamentos do Cristo, com a mensagem evangélica e com todas as leis de Deus. Então, nesse primeiro slide, nós temos, eles vêm trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 homens, não podendo trazer-lhes por causa da turba. Após remover a cobertura do teto onde ele estava, cavando-a, baixam o catre na qual o paralítico jazia. Então, a primeira palavra em que eu fiz o destaque, paralítico. Nessa passagem, para quem quiser ler e depois complementar, Amélia Rodrigues, ela traz o Natanael ben Elias como paralítico de Cafarnaum. E é interessante, eu trouxe uma citação dessa passagem, quando Jesus, dialogando com Natanael, não é? Há um diálogo entre eles dois, na licença poética de Amélia Rodrigues, na psicografia do Divaldo, que Jesus pergunta a esse paralítico de Cafarnaum o seguinte: Natanael ben Elias, crês que eu te posso curar? Sim, respondi-lhe, creio. Senhor, exclamei, como sabes o meu nome? E Jesus responde, sim, eu te conheço, Natanael, desde ontem. Sou o bom pastor e, em razão disso, conheço nominalmente todas as ovelhas que meu pai me confiou. A gente olha, reflete sobre essa passagem e vê. Jesus conhece a cada coração, a cada um de nós, como governador espiritual da terra. Ele sabe de cada dificuldade de cada um.
nominalmente Ele nos conhece. Então não precisa que outros venham e nos apontem. Aquilo tocou Natanael de uma forma muito profunda. Como nos toca? O Mestre nos conhece. E conhece desde a nossa primeira encarnação, a nossa trajetória. Conhece da nossa essência, das nossas dificuldades. Quem melhor do que Ele para nos guiar, para nos esclarecer, para nos socorrer perante as nossas fraquezas, perante as nossas dores. O paralítico também pode ser considerado, e essa expressão eu copiei do meu amigo Rodrigo, o coxo da vontade, aqueles coxos da vontade, que assim permitem um retardo no seu avanço. Deixam de marchar, deixam de avançar, adiando o despertar da consciência. É aquele que necessita buscar o reajuste perante as leis divinas, através da renovação espiritual. É renovar-se. Então, enquanto a gente não buscar, a gente não enfrentar essa paralisia espiritual, essa vontade de mudar, de querer, assim como Natanael chegou junto ao Mestre e disse: sim, eu creio que tu possas me curar. Então, nós temos que crer e ter vontade de mudar. Claro que dificuldades permeiam o nosso universo, permeiam a nossa vida cotidiana. Não é fácil vencer cada obstáculo, cada desafio. Mas é possível. Se não fosse possível, não nos era dada essa oportunidade. Então, é preciso que a gente reflita que a misericórdia divina nos resgata das nossas paralisias e nos concede uma nova chance. Sempre a misericórdia divina. Esses 4 homens, aqui destaque, essa tradução de Marcos está por Haroldo Dutra Dias, Novo Testamento. Esses 4 homens, a gente pode interpretar também, porque pode haver outras interpretações, como a caridade que chega até nós através de amigos ou também das pessoas anônimas que Deus coloca em nossa caminhada, cujo amor e a solidariedade nos orientam rumo aos ensinamentos de Jesus. Há enfermidades, muitas das enfermidades aí não são poucas, e em alguma época de nossas vidas, seja nessa encarnação ou em outras, a gente não conseguiu caminhar sozinho. A gente não conseguiu ir adiante sem a ajuda de companheiros abnegados que nos carregaram no colo, assim como fizeram com este paralítico. Quantas vezes nos socorremos de corações amigos, de mãos que nos acolhem e nos abraçam, nos convidando a nos erguermos, a repensarmos, a refazermos a nossa trajetória, despertando no nosso coração a vontade de lutar contra todas as dificuldades e imperfeições. E muitas vezes, nesse nosso primeiro despertar, a gente precisa desses instrumentos do Pai, que cura feridas e alivia as dores. E nós precisamos lembrar que nós também somos instrumentos do Pai.
E que deveremos nos colocar da mesma forma desses 4 homens a carregar aqueles paralíticos da sua vontade. Nós temos uma imensa responsabilidade quando nós conhecemos os ensinamentos de Jesus, quando nós conhecemos a grandeza da misericórdia do Pai. E não podemos nos tornar indiferentes. Não podemos deixar de olhar para o próximo com piedade, solidariedade e amor. Outra palavra que eu destaquei, turba, ou em algumas passagens como multidão, pode ser interpretada como os obstáculos e as dificuldades. Naquele momento dessa cura, a casa de Pedro estava cheia, lotada. Foi um dia em que houveram muitas curas. Jesus, junto com os seus, trabalhou intensamente. E havia muitos que foram lá procurar esse auxílio. Havia também, claro, curiosos que queriam observar como é que trabalhava aquele homem. Então, a casa estava cheia. Havia a multidão sofrida querendo esse consolo. E, lógico, foi difícil levar Natanael até perto de Jesus. Tanto é que a gente vai ver que ele foi levado pelo teto, pela cobertura da casa de Pedro. Abriram uma passagem e esses 4 homens levantaram o leito e colocaram Natanael próximo a Jesus. Então, a interpretação literal é essa, mas a interpretação de que a turba são as nossas dificuldades. Quantas vezes a gente coloca empecilhos? A gente tem dificuldade em compreender e exercitar as lições que nos são trazidas. Quantas vezes a gente se afasta e não aceita esse ensinamento? Então, essa turba são as dificuldades. As dificuldades que muitas vezes nos impedem de nos aproximarmos do Cristo de forma vivificada e da sua ação renovadora. Porque toda vez que a gente se aproxima da vivência do Evangelho, cada vez que a gente age de acordo com uma consciência tranquila, a gente é feliz. A gente sente a felicidade invadir os nossos corações. E muitos daqueles que naquele dia em Cafarnaum se encontravam na casa de Pedro experimentaram essa felicidade. E Jesus nos convida todos os dias. Conhece-me. Cura-te. Aproveita esta oportunidade de renovar-se, de modificar-se e de crescer. É preciso que a gente vença a nossa paralisia mental. Nas experiências do passado, naquelas experiências dolorosas por que passamos, nas experiências infelizes pelas quais atravessamos, e que a gente comece a se perdoar. Porque o processo de cura começa e termina em nós. Através da vontade, da nossa vontade, que é capaz de modificar os nossos pensamentos, as nossas palavras,
na ação edificante. Nós temos essa capacidade, cada um de nós tem essa capacidade. No texto de Marcos, se a gente extrair o espírito da letra, fica evidente que para socorrer os necessitados, a gente deve elevar o nosso padrão vibratório. A gente precisa estar bem para a gente ajudar alguém. De forma simbólica, está aqui em destaque, remover a cobertura do teto. A minha interpretação, e de alguns autores, é que remover essa cobertura significa a gente se colocar em posição de ajudar. Muitas vezes estamos com ideias tão cristalizadas em nossas mentes que não aceitamos a sugestão, a ajuda que vem de fora. Então, e a gente vê muito, a gente vivifica muito essas experiências, quando assim, não, fulano deu uma brecha, e aí eu consegui levar um pouquinho, um consolo. Ele baixou a guarda, e aí eu falei. Isso dentro de casa, às vezes a gente quer trazer um assunto, o assunto não é polêmico, eu não consigo, de repente surge aquela oportunidade. Eu vou falar agora, é agora. Então, essa cobertura, remover essa cobertura, aquela dificuldade, a gente está naquele momento em que chegou a oportunidade. E aí eu vou levar. Eu vou levar o ensinamento, eu vou levar o consolo. Abriu, eu estou ali, levando, trazendo aquele ensinamento e permitindo que a misericórdia divina haja, atue, através da elevação do nosso padrão vibratório. Subir ao teto significa manter a sintonia elevada. Remover a cobertura pode significar uma abertura mental, que eu falei agora há pouco, que por sua vez pode levar ao entendimento de nossas dores e dificuldades. E também a possibilidade da cura maior. Não é a cura física, é a cura espiritual. Analisando agora o segundo slide, Jesus, vendo a fé dele, diz ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E aí vem algumas reflexões que, para mim, chegaram pela primeira vez. Né? A gente olha, passa. A fé, a gente fala bastante, nós estudamos, significa confiança. E eu falei no começo do diálogo de Natanael com Jesus. Ele acreditava, ele tinha confiança de que aquele homem podia curar. Então, a confiança nessa cura foi demonstrada pelo enfermo. E também pelos aqueles 4 homens que o levaram até Jesus, que venceram dificuldades físicas, obstáculos físicos, materiais também, e colocaram o amigo no ombro para apresentá-lo ao mestre, porque acreditavam que Jesus podia curá-lo. Claro, no primeiro momento, a cura que Natanael buscava era a cura física. Mas ele aprendeu. Ele aprendeu muito mais, como todos aqueles, se não aprenderam naquele dia, como nós estamos aprendendo hoje. Há sempre um momento de aprender. Às vezes não é naquele momento do ensinamento primeiro. Às vezes a gente passa diversas encarnações, ouvindo o mesmo ensinamento, mas a gente não aprende. Mas aí a misericórdia divina nos concede a bênção da reencarnação e a gente tem novas oportunidades. Quando Jesus diz, os teus pecados estão perdoados, eu faço só vou voltar um pouquinho. Filho. Esse filho, esse tratamento carinhoso com que Jesus se dirige a Natanael, como um filho mesmo, doente, não apenas do corpo, mas da alma, carinhosamente acolheu
de imediato. Imagina Jesus, a gente cheio de dores, cheio de dificuldades, nas nossas paralisias, e o mestre diz: filho, ou seja, eu estou aqui, eu sou teu pastor, eu estou aqui para te acolher, para te curar, para te renovar. Então, naquele momento carinhoso, Jesus trata-o de filho. E quando diz: os teus pecados estão perdoados, ele mostra que o Filho do Homem tinha autoridade moral para perdoar. Porque ele estava ciente do novo estado de alma do enfermo. Ou seja, da vontade que levou ele até a casa de Pedro. Ele tinha vontade de se curar, como todos nós temos. Nós temos vontade, sim. Quem de nós não tem vontade de vencer as nossas imperfeições? Tem. Nós temos vontade. Todos nós que estamos aqui temos vontade. Muitas vezes, nós não temos perseverança. Mas ele tinha vontade naquele momento. E Jesus conhecia, como ele disse no começo, que conhece a cada ovelha que o Pai confiou. E ele conhecia o estado da alma de Natanael. E também que para o enfermo perdoado estavam os seus erros, independentemente do que os outros pensavam. Porque ali tinham pessoas que estavam julgando, só observando, fazendo a sua censura, a sua crítica. E aí eu, conversando com meu amigo, qual o significado, né? Como a gente vai tratar pecado e perdão? A gente pode, toda vez que a gente fala, né, não vou nem trazer agora nesse momento o pecado em raiz linguística nenhuma. Eu vou trazer toda vez que a gente se afasta de Deus, das suas leis, a gente sofre. A gente comete erros, delitos. Nós fraquejamos. Mas há um significado que foi empregado por Marcos para a palavra perdão, né? Eu achei esse significado no dicionário bíblico hebraico e grego, que é, não sei se a pronúncia é essa, afieme. É isso, Rodrigo? Afieme. Então, que há esse significado que foi trazido, que também é trazido da palavra perdão. E também um significado nassa, que significa levantar, erguer, tomar, levar embora, perdoar. E aí, me chegou à tarde hoje mais um significado, para a gente ver que não para. Quanto mais a gente lê, vai chegando. Que significa zliha, ou seja, levantar. Então, Jesus convida a que a gente se levante. Levanta. E dali para frente, tens uma nova oportunidade. Naquele momento em que ele conversa com o paralítico, que curam, ele dá a ele uma nova oportunidade. Na Gênesis, no capítulo 15, item 15, temos a seguinte explicação. E aí uma citação textual. O caso é o mesmo para um prisioneiro, a qual viesse dizer: vosso crime está expiado e perdoado. O que equivaleria a lhe dizer: podeis sair da prisão. Kardec traz essa elucidação na Gênesis, e é exatamente isso que Jesus explica aí, que tem a nossa interpretação nessa passagem. Estavam assentados ali alguns dos escribas que arrazoavam, ou seja, censuravam, repreendiam, discutiam em seus corações. Por que ele fala assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus?
Bom, a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no comecinho, a explicação, né? Quem são os escribas? Os escribas era o nome dado a princípio aos sacerdotes dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Nessa passagem, eles representavam aqueles que, como nós também, muitas vezes, ainda incapazes de atentar para mais elevados valores espirituais. Muitas vezes adotamos na figura do escriba aqui, no comportamento dessa passagem, atitudes de espíritos cristalizados em ideias, atitudes e convenções mundanas. E a gente muitas vezes despreza a preciosa lição de amor que misericordiosamente o Cristo ofereceu naquele momento e nos oferece todo dia. Porque toda mudança requer superação, esforço e perseverança para vencermos as nossas próprias imperfeições e realinharmos os nossos corações aos propósitos divinos. É preciso perseverar. É preciso ter vontade. É preciso modificação interior. Blasfema, quando aí nessa passagem ele fala blasfema, ou seja, profana o nome de Deus. E a gente estuda e a gente vê que aí não há nenhuma indicação de que Jesus tenha blasfemado, tenha profanado o nome de Deus, porque ele tinha autoridade para perdoar. Porque a autoridade para aqueles homens para perdoar pecado era de Deus, só Deus poderia perdoar. Mas Jesus vem de Deus, comungava com o Pai. E ele falava em nome de Deus. Então Jesus não profanava o nome de Deus, não profanou o nome de Deus. E se houve alguma interpretação de profanação, foi no sentido do Deus implacável, porque ele nos apresenta um outro Deus, cuja justiça era feita de um modo objetivo. Ou seja, o povo entendia, toma lá, dá cá, a lei de castigo. Então, Jesus veio mostrar, e por isso ele não blasfemou, que ele tinha autoridade, sim, moral para perdoar. Para abrir os nossos olhos para a realidade de um Pai bom e não vingativo. E, por consequência, uma justiça divina, misericordiosa, mas não cega. Então, a gente tem que aprender a pensar, a raciocinar, a libertarmos das nossas cegueiras. Jesus, sabendo, imediatamente por seu espírito, que assim arrazoava entre si, lhes disse: por que arrazoais em vossos corações? Que é mais difícil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te, toma teu catre e anda. Então, o que é mais difícil? O que seria mais difícil naquele momento? Seria curar fisicamente? Ou perdoar alguém dos seus erros? Ou dar uma nova chance para que aquele espírito tivesse uma nova trajetória, renovar-se? Era mais fácil ele curar fisicamente para os olhos de muitos do que curar espiritualmente, libertar aquele que sofria por suas próprias ações. Mais importante que o paralítico andar, para Jesus era ele salvar-se. Isto é, voltar ao contato com a lei divina. Jesus não visava a cura de corpos, mas a cura das almas. Porque uma alma curada cura o seu corpo. E a gente pergunta, qual é a função da dor em nossa caminhada evolutiva? Ela tem uma função. Ela indica
nos chama a atenção de que há algo errado. A dor, ela está despertando a gente. Há alguma coisa errada. Ora, organicamente, quando o nosso corpo apresenta febre, nós sentimos uma dor de cabeça. É sinal que não estamos funcionando perfeitamente. O organismo, o corpo físico não está funcionando perfeitamente. Ou seja, quando nós sentimos essa dor moral, é um despertar de que alguma coisa está errada em nós, em nossa conduta moral. Mas ela é o efeito. E a gente tem que buscar a causa. Vamos olhar para trás, vamos fazer a nossa reflexão e buscar o que é que está me causando dor. É nesse olhar interior a gente buscar a nossa corrigenda. Levanta-te significa a oportunidade de recomeço, de refazer os nossos caminhos através da nossa modificação interior, da elevação mental, ambas galgadas no trabalho edificante, dando-nos de nós mesmos para a construção do homem de bem, arrependendo-nos das faltas anteriores e buscando a reparação através da vivificação do amor. Colocar em movimento esse amor, vencendo a nossa paralisia, retomando a marcha da nossa evolução espiritual. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, diz ao paralítico: eu te digo, ergue-te, toma teu catre e vai para a tua casa. Levantou-se imediatamente, tomou o catre e saiu diante de todos, de sorte que todos estavam extasiados e davam glória a Deus, dizendo: algo assim nunca vimos. Para que saibais, Jesus é o nosso guia e modelo. Ele é o mais puro de quantos têm aparecido na terra. O Espírito Divino o animava. Para que saibais. Está nele o nosso guia e modelo. O Filho do Homem estava ali, representando Deus, Jesus na representação de Deus. E nos oferecendo como guia e modelo, identificando-se com o Pai. Porque nós, um dia, seremos perfeitos. E vamos, a humanidade inteira, todos nós que estamos aqui, alcançaremos esse dia. Toma o teu catre e vai para a tua casa. Faz alusão ao nosso catre ou leito, que é o nosso corpo físico. Instrumento de provação por algum tempo. Este é o meu leito. Teu leito, teu corpo físico. Então, vamos aproveitar. Né? Toma o teu leito e faz novamente essa caminhada. A oportunidade da reencarnação está aqui, numa das interpretações possíveis. Vai para a tua casa, que é o símbolo da edificação espiritual, que nos impulsiona para novas conquistas. Jesus deixou o enfermo de Cafarnaum livre para agir por si mesmo, dando-lhe ânimo para a sua jornada. Então, vamos pensar nessa oportunidade. A gente tem o nosso leito, o nosso corpo físico, para edificar, para corrigir, para nos modificar e nos colocar em marcha evolutiva. Encerrada a perícope, eu trouxe mais 3 comentários de Amélia Rodrigues, que são muito importantes para nós espíritas, a nossa interpretação também, à luz da razão, que diz o seguinte: a mensagem do reino, isso está num diálogo entre Pedro e Jesus, nesse
capítulo que trata do paralítico de Cafarnaum. Então, Pedro está dialogando com Jesus sobre as curas daquele dia e questiona o mestre em alguns momentos. E o mestre vai esclarecendo a eles, né, a ele, aquelas inquietações daquele coração, não é, tão ansioso por querer, né, de alguma forma saber de tudo naquele momento. E Jesus fala: a mensagem do reino, mais do que uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente. Ou seja, a gente não está trazendo o evangelho para amanhã, a gente está trazendo o evangelho para hoje. A mensagem de Jesus é para ser vivida, vivificada hoje. Não para amanhã, quando eu vier na outra encarnação, quando eu tiver uma outra oportunidade, quando eu tiver uma outra família, quando eu tiver um outro trabalho. Não, a mensagem é para hoje. E Jesus, Pedro também continua inquieto. E Jesus vai acalmando o coração de Pedro e diz: eu sei, porém, que me não podeis entender, tu e ele, referindo-se ao paralítico naquele momento, por enquanto. E assim será por algum tempo. Ou seja, muitas vezes a gente lê, a gente tem a passagem evangélica, mas a gente não entende ainda, por enquanto. A gente lê várias vezes, diversas vezes, faz evangelho no lar, faz tratamento espiritual, vem para a casa espírita, frequenta a reunião mediúnica, sobe numa tribuna, mas ainda não entende. Não consigo compreender por completo. Ainda. Mas Jesus deixa ainda. Mas aí, no final desse capítulo, que eu achei belíssimo, tem uma mensagem extremamente consoladora, que ele nos apresenta aqui. E, para mim, foi a primeira vez que eu vi, né, no livro de Amélia Rodrigues, Jesus apresentar o Consolador prometido. Ele apresenta a Pedro através da seguinte passagem: mais tarde, quando a dor produzir amadurecimento maior nos espíritos, eu enviarei alguém em meu nome para dar prosseguimento ao serviço de iluminação de consciências. As sepulturas quebrarão o silêncio em que se guardam. E vozes em toda parte clamarão, lecionando esperanças sob os auspícios de 1000 consolações. Aí a gente olha a codificação, olha lá Jesus prometendo as revelações que chegariam para nós quando a gente tivesse maturidade. Então, quando Jesus interroga Simão Simão interroga Jesus nesse diálogo, se os homens, está um momento em que Simão Pedro pergunta a Jesus, se os homens receberão o Consolador prometido compreensivamente. E Jesus respondeu que a princípio não. E responde: os métodos para curar e disciplinar são severos e por isso mesmo indesejados. No entanto, esse enviado ficará indefinidamente ao lado da humanidade, ajudando sem cansaço e lentamente elaborando a era da paz e da alegria, sem jaça, ou seja, sem imperfeição, sem mácula. Removerá velhos óbices, promoverá a reestruturação social à base do amor, que então invadirá todos os departamentos da vida, inaugurando sentimentos de solidariedade em todos os corações. Eis aí a doutrina espírita, o nosso Consolador prometido. E para encerrar, chegado é o momento, há 2 citações que eu gostaria de fazer. Está em Servidores do Além, que Emmanuel nos traz a seguinte reflexão: há corações paralíticos no catre da crueldade e da incompreensão, que nos armam ciladas de angústia a cada passo, para os quais se faz imprescindíveis a assistência de nossa devoção fraternal infatigável. E no Estude Viva,
com os autores espirituais Emmanuel e André Luiz, a seguinte elucidação: em qualquer processo de reajuste, recordemos Jesus, que a ensinar servindo e a corrigir amando, declarou não ter vindo à terra para curar os sãos. Então só me resta agradecer a oportunidade, deixando a reflexão para as nossas vidas, num trechinho, versinho pequeno de Casimiro Cunha, que diz: a dor, o charco, o espinheiro, o dissabor e a ferida expressam em toda parte sagradas lições de vida. Muito obrigada.